Neemias capítulo 7. Sucedeu que depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito o seguinte: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos exilados, que transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós 2.172, os filhos de Cefatias 372, os filhos de Ará 652, os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Josué e de Joabe 2.818, os filhos de Elão 1.254, os filhos de Zatu 845, os filhos de Zacai 760, os filhos de Binui 648, os filhos de Bebai 628, os filhos de Asgad 2.322, os filhos de Adonicão 667, os filhos de Bigvai 2.067, os filhos de Adim 655, os filhos de Ater de Ezequias 98, os filhos de Assum 328, os filhos de Bezai 324, os filhos de Arife 112, os filhos de Gibeon 95, os homens de Belém de Netofa 188, os homens de Anatote 128, os homens de Bet-Asmavete 42, os homens de Kiriat Jearim, Kefira e Beerote 743, os homens de Ramá e Jeba 621, os homens de Miquimás 122, os homens de Betel e Ai 123, os homens do outro Nebo 52, os filhos do outro Elão 1254, os filhos de Arim 320, os filhos de Jericó 345, os filhos de Lode, Adid e Ono 721, os filhos de Senaá 3930, os sacerdotes, os filhos de Gedaías da casa de Josué 973, os filhos de Imer 1052, os filhos de Passur 1247, os filhos de Arim 1017, os levitas, os filhos de Josué de Cadmiel, dos filhos de Odeva 74, os cantores, os filhos de Asaf 148, os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai 138, os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeá, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tamá, os filhos de Neziá, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Amon, todos os servidores do templo, e os filhos dos servos de Salomão 392. Também estes de Telmelá e Telarsa, Querube,
Adom, Imer, porém não puderam provar que a casa de seus pais e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, que foi chamado do seu nome. Estes buscaram seu registro nos livros genealógicos, porém não se achou. Então, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se apresentasse o sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, camelos 435, jumentos 6.720, e uma parte dos chefes dos pais contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 dracmas, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes dos pais contribuíram para o tesouro da obra em ouro 20.000 dracmas e em prata 2.200 libras. E o que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 dracmas e em prata 2.000 libras e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel nas suas cidades.